Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, quarta-feira, dia 10 de julho de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 11 do livro de Juízes, mas antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares em nome de Jesus. Quando você curte, comenta e compartilha, o YouTube entende que esse vídeo foi relevante para você e assim ele acaba entregando esse vídeo também para muitas outras pessoas, tá? Sua evolução diária tem sido bênção para você, então em nome de Jesus, curte, comenta e compartilha. Também quero aproveitar aqui a oportunidade para te fazer um convite muito especial. Hoje à noite, na EVA, às 20 horas, nós vamos ter a segunda ministração da série Prosperidade do Reino e você não pode ficar de fora em nome de Jesus. Nós estamos na região do Butantã, São Paulo capital, na Avenida Eliseu de Almeida, número 985, e você é meu convidado especial para estar conosco hoje à noite na EVA para mais uma ministração poderosa da série Prosperidade do Reino. Vamos lá, gente. Juízes, capítulo 11, tem 40 versículos. O texto já começa se referindo a um novo juiz. Surge aqui, já no capítulo 11, um novo juiz chamado Jefté. O texto diz: Jefté ou Gileadita era um guerreiro valente, sua mãe era uma prostituta e seu pai foi Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté de casa, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, porque você é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Lembrando aqui, só fazendo aqui um parênteses, bem no comecinho o texto diz: Jefté, o Gileadita, certo? Filho de Gileade. Gileade foi um homem que teve muitos filhos. Eles eram da tribo de Manassés, né? Então era um clã da tribo de Manassés. O texto começa dizendo que Gileade era um guerreiro valente, ou seja, ele era reconhecido como um guerreiro valente. Porém, ele foi expulso de casa pelos seus outros irmãos, porque os irmãos não queriam dividir a herança com ele. Ele era considerado aqui um filho bastardo. Então, Jefté fugiu, foi para uma cidade chamada Tobi, e ali um bando de vadios seguiu a ele. Gente desocupada, que não tinha o que fazer, moradores de rua, gente que não tinha valor nenhum. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté. Venham, disseram eles, seja comandante para que possamos combater os amonitas. E disse Jefté: vocês não me odiavam? Não me expulsaram da casa do meu pai? Por que vocês estão me procurando agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha combater conosco os amonitas. Então você será chefe de todos que vivem em Gileade. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei chefe de vocês. Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você está dizendo. Assim, Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispa todas as palavras que tinha dito. Jefté enviou mensageiros ao rei amonita com a seguinte pergunta: que é que tens contra nós para ter atacado a nossa terra? O rei amonita respondeu aos mensageiros de Jefté: quando Israel veio do Egito, tomou todas as minhas terras, desde Amon até Jaboque, até o Jordão. Agora devolvam elas pacificamente. Jefté mandou de novo um outro mensageiro ao rei amonita, dizendo: assim diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe e tampouco a terra dos amonitas. Quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho e daí para Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: deixe-nos atravessar a tua terra. Mas o rei de Edom não quis ouvir. Enviou o mesmo pedido ao rei de Moabe e ele também não consentiu. Assim Israel permaneceu em Cádiz. Em seguida, os israelitas viajaram pelo deserto e contornaram Edom e Moabe, passando a leste de Moabe, e acamparam do outro lado de Armon.
não entrando no território de Moabe, pois Armon era sua fronteira. Depois Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus de Hesbom, e lhes pediu: deixe-nos atravessar a tua terra para irmos ao lugar que pertence. Seom, porém, não acreditou que Israel fosse apenas atravessar o seu território. Assim convocou todos os seus homens, acampou em Jaza e lutou contra Israel. Então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Seom e todos os seus homens na mão de Israel, e este os derrotou. Israel tomou posse de todas as terras dos amorreus que viviam naquela região, conquistando-a por inteiro, desde Armon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Agora que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença do seu povo, queres tu tomá-la? Acaso não tome posse daquilo que o Deus Camon te dá? Da mesma forma, tomaremos posse do que o Senhor, o nosso Deus, nos deu. És tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, o rei de Moabe? Entrou ele alguma vez em conflito com Israel e lutou contra ele? Durante 300 anos Israel ocupou Hesbom, Aroer, os povoados ao redor e todas as cidades às margens de Armon, porque não as reconquista todo esse povo. Nada fiz contra ti, mas tu estás cometendo um erro, lutando contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa de Gileade e daí avançou contra os amonitas. Jefté fez esse voto ao Senhor. Presta atenção porque aqui está a chave do texto. Se o Senhor entregar os amonitas nas minhas mãos, aquele que vier saindo à minha porta da casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor e eu o oferecerei como oferta em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel, que era Min. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispa, a sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. Ela era sua única filha, e ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e gritou: Ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por tua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Meu pai, respondeu ela, a sua palavra foi dada ao Senhor, faça comigo então o que prometeu, agora que o Senhor se vingou de seus inimigos, os amonitas. E prosseguiu, mas conceda-me 2 meses para eu vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vá, disse ela, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas, choraram, porque ela jamais se casaria. Passados 2 meses, ela voltou, e o seu pai fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias todos os anos para celebrar a memória da filha de Jefté, o Gileadita. Vamos entender esse texto, gente? Um texto bem intrigante, um texto com bastante história, e eu quero aqui trazer todas as informações desse texto para você. Então, primeiro, esse texto que acabamos de ler, ele é de muito difícil interpretação teológica. Por quê? Porque é um tema que 2 linhas de raciocínio por grupos de estudiosos apresentam ali as suas ideias, tá? Então, primeiro, é um texto muito intrigante, como eu disse, e ao mesmo tempo muito pouco divulgado, né? Muito pouco comentado, muito pouco ensinado nas igrejas e tudo mais. Ele inicia de forma muito linda e termina de forma trágica. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, diz que mais vale o fim das coisas do que o começo delas. Tem muita gente que começa errado e termina bem, mas também tem muita gente que inicia bem, e termina errado. Então aqui a Eclesiastes está dizendo que mais vale o fim do que o começo. Tá? Em outras palavras, não adianta começar bem e terminar mal. Foi exatamente o que aconteceu aqui na vida de Jefté. Começou super bem, né? Onde nós vamos observar uma linda história de superação, de reconciliação com os irmãos, de apoderamento espiritual. O Espírito de Deus veio sobre Jefté, vitória sobre todos os seus inimigos, celebração e no fim um luto inesperado, uma grande desgraça dentro da sua própria casa. A Bíblia diz que Jefté, o filho de Gileade, era um homem guerreiro, um homem valente, porém ele era filho de uma prostituta. Tá? As prostitutas da época eram conhecidas como prostitutas cultuais, uma espécie de prostitutas religiosas. O objetivo dessas mulheres era se infiltrar no meio dos outros povos a fim de fertilizar a terra com as suas crenças pagãs. Gileade, aqui o pai de Jefté,
ele vai se envolver com uma dessas mulheres e ele tem um filho com ela. Esse filho, Jefité, ele é criado em meio aos seus outros filhos. Um pouco mais adiante, Jefité ele foi expulso de casa pelos seus próprios irmãos, pelo fato de ser filho de uma prostituta, né? Eles não queriam dividir a herança do pai com ele. Expulso de casa, Jefité então vai morar numa cidade chamada Tobi, onde ele começa a liderar um grupo de homens vadios. A Bíblia diz vadios, homens desocupados. Mais adiante surgem então os amonitas, um povo inimigo, que vem numa batalha contra Israel, né, cujo intuito era conquista territorial. Eles queriam, na verdade, as terras que pertenciam aos israelitas. O povo judeu, naquela época, não tinha um líder guerreiro valente. Então eles vão atrás de quem? De Jefité, o filho da prostituta, o irmão bastardo, pedindo para que voltasse para casa e liderasse então seu povo na batalha, né? Digo batalha aqui, na verdade, não batalha no singular, mas no plural, porque essas batalhas, né, os amonitas, eles estavam aliançados com outros povos para conquistar a terra. Então vai surgir aqui uma sucessão de batalhas, ok? Jefité, ele aceita voltar, porém ele impõe uma condição. A condição é o seguinte: eu vou, mas eu vou vencer e vou ser o líder, tá? Então o acordo ele foi costurado, foi celebrado. Jefité ele volta para casa para ajudar o seu povo na frente da batalha. Agora, antes da batalha, Jefité ele foi diplomático. Ele tentou resolver as coisas da melhor maneira, ou seja, foi na base da conversa. Ele tentou falar com os amonitas, né? Enviou mensageiros. Os amonitas não concordaram de jeito nenhum, então não teve outro jeito, teve que ir para a batalha. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Jefté. Presta bem atenção, olha só que chave poderosa. O Espírito do Senhor se apoderou de Jefté. Agora, Jefté, ele já tinha tudo o que precisava para vencer a batalha. O Espírito de Deus percebe que ele é um guerreiro valente, ele estava lutando a causa de Deus, para o povo de Deus. Deus derrama o Espírito dele sobre ele, o Espírito Santo apodera ele para ele vencer a batalha, mas, como se não bastasse o Espírito Santo se apoderar dele, ele resolve fazer um voto. E aqui começa o grande erro de Jefté. Ele faz o voto e o voto foi o seguinte: se o Senhor Deus entregar os amonitas em minhas mãos, quando eu vier saindo, né, quando eu voltar da batalha, aquele primeiro que vier saindo à minha porta, ao meu encontro, esse eu vou entregar como uma oferta, oferecer em holocausto diante do Senhor. E foi literalmente Jefté venceu a batalha, conquistou 20 cidades, uma grande conquista para o teu povo. Ele volta para casa depois das batalhas, sendo ovacionado por seus guerreiros. Quando ele chega, a primeira pessoa que vai ao encontro dele é a filha dele, toda feliz da vida, dançando e tocando um tamborim, comemorando ali a grande vitória do seu pai. Aquela alegria se tornou em uma grande tristeza. Jefté, quando ele vê a filha dele, ele fica desesperado. A Bíblia diz que ele rasga suas vestes e começa a chorar e se lamentar e diz: filha, você desgraçou a minha vida. Por quê? Porque logo você, filha, eu fiz um voto e agora eu não vou poder quebrá-lo, eu fiz um voto com Deus. A filha respondeu: pai, se fez um voto, então cumpra o seu voto. Faça comigo aquilo que o Senhor prometeu a Deus, né? Que Deus nos deu a vitória sobre os amonitas, que seja feita agora, né? Que seja cumprido o seu voto com Deus. E ela continuou dizendo: apenas eu quero te pedir um favor, deixa eu ficar 2 meses com as minhas amigas e depois o Senhor faz o que tiver que fazer comigo. O texto finaliza assim: o pai deixou que ela fosse por 2 meses. Então ela e as amigas saíram pelas montanhas chorando, porque ela nunca chegaria a ser mãe nem se casaria. Depois de 2 meses ela voltou para o pai, e ele fez o que havia prometido a Deus. E assim ela morreu virgem. Daí veio o costume das mulheres israelitas saírem durante 4 dias, todos os anos, para chorar a filha de Jefité, o Gileadita. Como eu disse aqui, uma história que começou bem, começou linda, né? Terminou de forma trágica. O filho bastardo que foi expulso de casa pelos seus próprios irmãos, que foi liderar um grupo de homens desocupados. Os irmãos imploram a sua volta, ele volta, lidera o povo na batalha. O Espírito de Deus se apodera dele, ele vence a batalha contra os amonitas, conquista 20 cidades, mas faz um voto desnecessário e cumpre o voto matando a sua própria filha. Essa história de Jefté, esse guerreiro valente, né, no momento de empolgação, faz um voto que não era necessário, onde teve que sacrificar
a sua própria filha para cumprir, né, esse voto, gera controvérsias interpretativas. Eu vou tentar te explicar isso, né, isso nos próximos passos. Mas olha só que interessante, uma linha de interpretação teológica diz que não, Jefté não matou a moça, ele simplesmente, ela não se casou, ela foi entregue numa espécie de convento da época, uma época que nem existia-se sacerdotisa e nem outra coisa. Então eram sacerdotes. Muitos dizem que o voto que ele fez foi como o voto de Ana com Samuel, mas isso não é a linha de raciocínio que eu acredito, porque mulheres não tinham espaço na questão sacerdotal, no templo e outras coisas mais, né? E aí a Bíblia vai dizer literalmente mais adiante que sim, foi um sacrifício que Jefté fez, né, entregando a sua própria filha, queimando a sua própria filha viva. Olha só, a consequência de um voto tolo, né? Essa é a lição de aplicação prática de hoje. Um voto de tolo. A atitude de Jefté foi literalmente um voto de tolo. Tolo significa uma pessoa que age de maneira imprudente, sem discernimento ou sem sabedoria. Ou seja, além de voto de tolo, Jefté fez um voto baseado numa crença pagã, que Deus abominava. Olha só, o texto diz que Jefté cita o nome de um deus pagão no seu discurso diplomático, tentando ali apaziguar a situação junto ao rei dos Amonitas. Hebreus 11, 34 e 35 diz: "E agora vocês querem tomar a terra de volta? Podem ficar com tudo o que Quemos, o Deus Quemo, o Deus de vocês, lhes deu. Mas nós vamos ficar com tudo que o Senhor, o nosso Deus, conquistou para nós." Ou seja, os amonitas, eles tinham o costume de adorar vários deuses, entre eles Quemos, Camus, Dagon e Baal. Eram os 4 deuses principais ali dos amonitas. E era comum na tradição pagã eles queimarem os seus próprios filhos vivos, entregando-o como sacrifício diante do altar desses deuses. Ou seja, sacrifício de holocausto em holocausto, a fim de terem os seus pedidos atendidos. E pelo que tudo indica aqui, Jefté fez um voto influenciado no costume pagão de um povo estrangeiro da sua época. E é literalmente o que chamamos aqui de um voto feito através de influências negativas. A primeira coisa que a gente precisa entender e que fique bem claro é que em momento algum Deus ele pediu um sacrifício a Jefté. Portanto, esse sacrifício não foi um pedido de Deus. Deus não pediu que Jefté queimasse a sua filha viva, que oferecesse em holocausto. Deus não pediu nenhum sacrifício a ele. Na verdade, Jefté fez um voto motivado pela sua empolgação de momento e não mediu as consequências que o seu voto podia acarretar mais adiante. E mais do que não ter medido as consequências, olha só que interessante, mesmo se tornando um juiz de Israel, ele ainda se deixa envolver com crenças pagãs, né? E por isso ele paga um preço muito alto. Paga um preço alto pela sua falta de conhecimento. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Vamos entender o que Deus pensa sobre sacrifício humano. Deuteronômio 12:31 diz: "Não adorem o Senhor, o nosso Deus, do jeito que aqueles povos adoram os seus deuses, pois Deus odeia e detesta tudo que os povos fazem nas suas reuniões religiosas. Eles até chegam a oferecer esses deuses, os seus filhos e as suas filhas, para ser queimados em sacrifício no altar." Talvez você que conhece um pouquinho de Bíblia vai falar: "Pastor, peraí, mas e como é que foi com Abraão? Quando Deus pede a Abraão um sacrifício, seu próprio filho?" Na verdade, Deus pediu a Abraão porque, na verdade, o maior sacrifício que Deus queria não era Isaac. O sacrifício que Deus queria era o coração de Abraão. Deus queria saber se o coração de Abraão estava inclinado a ele e preparado para ser pai de nações. Tanto é que quando Abraão, obediente, foi entregar Isaac, Deus falou: "Não, meu filho, não é ele o cordeiro está ali." Então Deus preparou um cordeiro. Tudo o que Deus queria saber era se Abraão estava com o coração preparado para entregar o seu maior sacrifício, o seu próprio coração. Levítico 18:21 diz: "Nenhum pai deverá entregar o filho ou filha para ser sacrificado ao deus Moloque." É que por muitas vezes, por falta de conhecimento, a gente vai gerar questionamento através da escritura bíblica, né, querendo confrontar a escritura com a própria escritura. Mas a palavra de Deus é clara aqui, as leis do Senhor: nenhum pai deve entregar o seu filho ou a sua filha para sacrifício ao deus Moloque, que era um dos deuses pagãos da época, que a tradição, né, a cultura religiosa deles indicavam: queima o seu filho em sacrifício, porque tudo que você pedir a Moloque, Moloque vai te dar. Então, analisando aqui as escrituras sagradas, Deus ele abomina essa prática pagã de adoração, de fazer sacrifício humano em holocausto. E por falta de entendimento, Jefté acabou fazendo um voto, e cumprindo esse voto,
em cima daquilo que Deus abomina, aquilo que Deus rejeita com toda a sua força. Ou seja, ele fez um voto de tolo e teve que pagar um alto preço por isso. O que é um voto de tolo, pastor? Um voto de tolo é um compromisso ou uma promessa feita de forma precipitada, sem reflexão ou discernimento. Ou seja, a pessoa não tem o discernimento adequado e ela vai e faz um voto de forma precipitada. O desespero é tamanho, ou no caso de Jefité, o Espírito de Deus já tinha se apossado dele. Para que ele foi inventar de fazer um voto? Sabe, o básico bem feito, tem gente que complica. Eu costumo dizer muitas vezes, né, para minha liderança, gente, não queira inventar a roda. Para de querer inventar, vamos fazer o básico bem feito. Aqui foi literalmente, né, usando um termo mais popular da nossa época, Jefité ele quis inventar a roda e teve que sacrificar a vida da sua própria filha. Então o voto de tolo normalmente é feito sem considerar as consequências. Olha o que Eclesiastes 5 diz sobre votos. Eclesiastes 5 diz que Deus não se agrada de voto de tolo. Ou seja, a Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Voto de tolo é um voto que você não vai cumprir ou vai cumprir, e esse voto vai causar consequências danosas para a sua própria vida. Porque você fez o voto, que nem Jefté, e agora não quer descumprir o voto e tem que matar a sua própria filha. Ou tem muita gente que faz um voto da boca para fora e na hora que recebe a bênção, né, achando que pode enganar o Senhor, aí não cumpre aquele voto. Então Jefté, ele acabou fazendo um voto de tolo, sacrificando a sua própria filha. Como eu disse no começo, uma história que começou linda e terminou de maneira trágica. E tudo isso por falta de conhecimento. Na verdade, não só a falta de conhecimento, porque eu te expliquei aqui em textos bíblicos, né, anteriores a essa época, dizendo que Deus rejeita o sacrifício humano, o holocausto humano. Citei dois textos em Deuteronômio 12:31 e Levítico 18:21. Fiz aqui uma contrapartida com a história de Abraão, né, que todo mundo acha que Deus pediu o coração, Deus não pediu o filho, né? Então ali Deus estava testando o coração de Abraão para entregar a ele, né, algo maior, algo mais poderoso, tá? Então aqui nós vemos literalmente a consequência de um voto de tolo e a influência pagã, que foi o maior problema do livro de Juízes. Ao longo da história de Juízes, a gente vê que essa influência pagã manteve o povo aprisionado nas suas próprias impossibilidades. Aqui a gente vê um líder que se destaca por ser um guerreiro valente, mas ao mesmo tempo que faz um voto pagão, um voto baseado numa cultura pagã, e acaba tendo que sacrificar a sua própria filha. Uma história que começou linda, mas terminou em forma de desastre, né? Um voto de tolo. Que eu e você possamos entender que Deus, ele não aceita, não se agrada com votos de tolos. Ou seja, a gente não pode fazer voto que a gente não possa cumprir, ou que venha prejudicar a nossa própria vida, ou que venha bater contra as escrituras sagradas, tá bom? A Bíblia diz, né, e eu repito, o povo perece por falta de conhecimento. É por isso que nós estamos aqui no Evolução Diária, todos os dias buscando conhecimento bíblico para que nós possamos ter uma vida conforme a prometida por Jesus lá em João 10:10. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Amém, gente? Glória a Deus. Mais um capítulo aqui do livro de Juízes concluído com sucesso em nome de Jesus. Agora vamos agitar as redes sociais. Eu quero te pedir, mais uma vez, curte, comenta e compartilha esse vídeo. Isso é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal. Tira um print dessa tela, um print bem bonito, posta na sua rede social, me marca para eu repostar também em nome de Jesus, tá? E não se esqueça que hoje à noite nós vamos ter a segunda ministração da série Prosperidade do Reino na Evo, e você é meu convidado especial. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Te espero hoje à noite na Evo e amanhã às 7h40 aqui no Evolução Diária. Deus te abençoe.